identificação dos criminosos e levando para a prisão e para a apreensão de menores, o que infelizmente muitas vezes não acontece, esses crimes acabam ficando largados e esquecidos e sem uma conclusão que deveria ter, né? A gente é o país que mais mata travestis, transexuais, transgêneros, e tem uma pesquisa que foi feita pela Rede Trans Brasil que mostra que em 2016 144 mortes aconteceram. E esse ano, a gente está no terceiro mês do ano, já são 21 pessoas mortas. Isso gerou a morte dessa travesti da Dandara dos Santos, acabou gerando um movimento que é a hashtag A Vida das Pessoas Trans. Miriam, como explicar tanto ódio por alguém que não está fazendo nada que te afete, que ligado a você, que te prejudique? Fátima, a gente vive hoje uma cultura de ódio, intolerância, violência, direito visível. Porque antes isso existia, mas ninguém sabia. As pessoas eram assassinadas e ninguém sabia. Hoje, graças a essa adolescente, nós todos estamos assustados e indignados com essa violência, mas sempre existiu. E essa cultura do ódio, da violência e da intolerância se dissemina também na internet. Porque, às vezes, não é só violência física, mas tem violência verbal permanente. Eu escrevi outro dia um artigo falando sobre isso, porque a Disney fez um beijo gay. Sim. Mas é um beijo que não é um beijo gay. É um beijo dos diferentes, é o beijo da diversidade, é um beijo dos velhos com os jovens, do negro com branco e dos gays. É um beijo para mostrar que a diversidade... É um selinho, né? É um e selinho. beija, beijo, né? Beijo gay, beija, beijo. Né? Não, e não fizeram um beijo gay, eles fizeram para mostrar a diversidade convivendo amorosamente. E aí houve uma campanha horrorosa dizendo, olha a Disney, não assistam mais a Disney porque está divulgando o gay. Então, eu acho que o que esses casos alertam é que isso sempre existiu e que é nosso papel, no nosso cotidiano, combater essa violência e esse ódio. Não com violência e com ódio, não da mesma forma, com tolerância e com respeito. Por isso que eu fico muito feliz de poder trazer uma história que vai na contramão disso tudo, porque a gente ouve falar tanto realmente disso, né? E tem que realmente falar, porque não dá para esconder. Mas eu vou trazer uma história da Daniele Balbi. A Daniele é professora do ensino médio do Colégio de Aplicação do Rio de Janeiro, um colégio super conceituado. Ela fez uma cirurgia de mudança de sexo, mas para conseguir fazer isso, ela contou com uma ajuda muito especial. Vou pedir para você chegar para cá, Daniele. Chega. Você é professora de literatura, né? Professora de literatura. Senta aqui, por favor. Daniele, quem ajudou você a fazer a cirurgia financeiramente foram os seus alunos? Foram as crianças, né? Crianças, ela já está sendo boazinha, né? Porque todo mundo do ensino médio, já tem todo mundo, né? Eu chamo eles de crianças, porque são meus bebês, né? Eu decidi, né, no final do ano, aliás, eu passo pela transição há pelo menos 2 anos, né, intensamente, e de 2015 para 2016 eu já estava bastante angustiada. Então, eu decidi que eu faria cirurgia, só que eu não sabia como, né? Com salário de professora, eu não tinha condições de realizar a cirurgia, porque ela é muito custosa. Conversando com umas amigas, a gente teve a ideia de fazer uma campanha coletiva, né? E de arrecadação na internet. De arrecadação na internet. E eu coloquei no meu Facebook e deixei, né, para que alguns colegas pudessem compartilhar e para que a gente pudesse ir seguindo com a campanha. E dali a pouco eu percebi que os meus alunos que eu tinha nas redes sociais começaram a compartilhar e a curtir, e um grupo de alunos perguntou se poderia fazer uma campanha também, uma rifa. Eu fiquei muito grata, muito sensibilizada, obviamente agradeci, disse que poderiam fazer sim. Fizeram a rifa, logo em seguida eu consegui juntar uma parte do dinheiro, consegui fazer a cirurgia em julho, e depois eu descobri que tomou um vulto muito maior, né? Porque não só aquele grupo de alunos com aquela rifa conseguiu arrecadar uma parte significativa que me ajudou a sanar as dívidas que eu tinha feito para poder realizar a cirurgia, como parte da escola, o Grêmio, até hoje eu não sei quantos atores e grupos de alunos, acredito que a escola inteira, professores, se mobilizaram para poder me ajudar. Ou seja, uifa, uma nova geração aí, celebração, né? Não é? Tem que celebrar, porque afinal de contas, uma galera jovem, né, e que está pensando de uma maneira diferente, né? Não sei quanto por conta de ter professores que trabalhem isso, que falem sobre isso, né?
Que é importante, né, Fernanda? Nossa, que máximo, muito importante. Falar sobre isso já é legal e os alunos terem se mobilizado. E ela chegou a parar de dar aula um tempo, quando ela estava iniciando o tratamento hormonal, que iria gerar mudanças no corpo, eu acho que muito por receio da recepção, Muito né? medo, né? Eu tinha uma vida na escola, né? Obviamente, já tocava pontualmente na questão da transição, mas muito adequada à expressão de gênero masculino, né? Quando eu decidi que eu passaria, que eu tiraria completamente qualquer identificação de gênero pela transição, com hormonioterapia e tudo que isso acarreta, eu tive de sair da escola. Aí pedi demissão com muito medo de qualquer exposição, né? Mesmo entendendo que a maioria dos meus alunos, mesmo na outra escola que não era o colégio, eles eram mais sensíveis. E isso foi me deixando bastante intrigada, né, com a sensibilidade das crianças. Agora, olha só a história que a gente vai contar agora, que eu não sei se você conhece, mas que é muito interessante, que é de uma história que o Lobenco está vivendo no teatro, né? Está trazendo, na verdade, para o teatro a história da Gisberta, que foi uma brasileira que vivia em Portugal e que foi torturada por dias e morta por adolescentes entre 12 e o mais velho tinha 16 anos. Não é isso? Assim como o Dandara, né? Entra na estatística de pessoas transgênero que são vítimas de violência, que não têm oportunidades, que não conseguem entrar no mercado de trabalho e que a própria vida e a hostilidade da sociedade vai empurrando para a margem e acaba dessa forma, né? Com esse fim trágico, triste, cruel, porque eram meninos, como você falou. Na minha pesquisa dessa peça, a gente descobriu também que esses meninos eram meninos abandonados, que viviam também completamente à margem, eram abusados por instituições e tudo mais. Então, é o encontro do desamor, né? Então, eu acho que uma atitude dessa, como seus alunos, a gente vai na contramão disso. A gente vai para o amor, a gente vai para a aceitação. E o teatro tem esse poder, né? De resgatar essas histórias, colocar no palco, mostrar, dar alcance à história. E Gisberta hoje está no palco. A gente estreou semana passada. Foi uma estreia linda, 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 linda. É um caso muito conhecido em Portugal, mas aqui no Brasil... Né? Foi em 2006. Aqui no Brasil, muito pouco conhecido. E Portugal, Gisberta virou um ícone na luta pelos direitos das pessoas trans em Portugal. E ela era brasileira, e aqui ninguém conhece. E aqui a gente ainda é o país mais... Ela saiu daqui fugindo do preconceito. Saiu daqui porque não estava morrendo de medo, as amigas estavam morrendo assassinadas, e foi em busca do desejo dela. Ela era uma artista, uma cantora incrível, foi viver esse sonho, mas lá também... existe no mundo todo, e ela acabou sendo vítima disso. Então, acho que essa peça é pra gente... Eu não faço a Gisberta, eu conto você é o narrador, a história, o contador, né? Eu narro essa história, eu pesquisei, Como fui é a Portugal... Como é que você descobriu essa história? Em que momento você entrou Existe em contato? uma música chamada Balada de Gisberta, do Pedro Abrunhosa, é um compositor português, e a Maria Bethânia gravou essa música uns anos atrás num show. Eu sempre escutei essa música, mas não sabia o que era. E um dia de férias, quando a gente consegue parar para ouvir as coisas direito, eu fui atrás da história e me deparei... Estava fazendo 10 anos do crime, né, que tinha acontecido. Então, eu me deparei com essa história incrível, e o artista, naquele momento, falou, não, eu preciso criar um projeto, criar essa história, porque eu me sinto muito envergonhado de viver num país em que isso aconteça, assim, a quantidade... Somos o primeiro no ranking de crimes um absurdo de transfobia. Os caras filmaram, postaram, aí tem a sensação, a certeza da impunidade. A certeza da O cara impunidade, posta o vídeo, publica o vídeo de um assassinato. E acha o Completamente, quê? porque sabe que Tá, nada não vai vai acontecer. acontecer. E eu escuto muito assim, mas isso não é transfobia, esses caras são os monstros. Então, a gente tem que entender que a transfobia cria monstros. A transfobia cria assassinos. Isso é transfobia, é motivação de ódio, e a gente precisa repensar isso e sair desse primeiro lugar, porque isso é um absurdo. A gente está com a Natalina aqui, que é irmã da Gisberta. Vocês se conheceram durante todo esse trabalho de pesquisa, né? Sim, na pesquisa eu cheguei na casa da Gisberta, elas me receberam com o maior amor do mundo, o mesmo amor que elas tinham pela irmã, e foi... Hoje somos amigos.
Natalina, bom dia. Me fala, como é que vocês se sentem? Como é que foi para vocês da família verem que a história dela vai, enfim, ser conhecida no Brasil e que é quase que um resgate, né, do que aconteceu? Para nós, a gente se sente muito feliz, estou emocionada. A peça foi maravilhosa e eu acho que foi uma homenagem, porque na época ela sempre quis, era muito linda, muito linda. E ela queria ser artista, eu acompanhava ela nas boates, nos locais, no show. A gente conhecia muito artista e eu sempre estava junto. Minha mãe também, minha família apoiou em tudo. Todo o trajeto dela. Por isso, imagino a dor de ver, né, que pessoas que não a conheciam fizessem aquilo, né, essa violência toda, né? Essa crueldade, porque ela era de uma bondade tão grande, mesmo para minha família. Assim, quando ela vinha, era festa, era churrasco, a gente saía, se divertia muito. Você falou que a família toda aceitou. Dani, me diga uma coisa, na sua família, como foi quando você começou a falar disso? E você tem a memória de em que momento você percebeu que o corpo que você tinha não tinha nada a ver com a sua real identidade? Quando eu era muito nova, né? Eu já sabia, já que tinha essa identidade, mas foi o momento em que eu vi, pela primeira vez que eu soube da cirurgia, foi quando eu assisti a novela As Filhas da Mãe, e a Cláudia Raia fazia a Ramona. E mostrou, acho que de uma maneira bastante sensível, o que é viver e as angústias, né? Que hoje, né, depois, 12 anos depois, eu fico lembrando, são as mesmas que eu tenho, né? E ela já operada, enfim. Foi naquele momento, eu tinha 12 anos. Muito tempo depois, aos 25, eu falei para minha mãe, né? Eu já tinha uma vida pública me identificando como Daniele, mas mudanças muito tímidas. Mas aos 25 eu falei para minha mãe e para minha madrinha, que são as minhas referências de mulheres, um beijo para elas. E não foi fácil, né? Elas não entenderam a princípio, mas logo depois, né, a gente foi conseguindo conviver bem e hoje a gente... Mas alguém tentou te fazer mudar de ideia? Você ouviu isso na escola também quando fez essa campanha coletiva? Não quero participar disso. Não, na escola não. Na vida pública, e felizmente, na vida pública, eu tive muito acolhimento, né? Eu tenho grandes amigas, minhas amigas todas, eu não posso nem começar a elencar, são todas que fizeram, inclusive, me ajudaram, me apoiaram. No colégio de aplicação também, quando estive lá, eu sempre fui muito bem acolhida, né? Os professores me ajudaram, os alunos. Mas na família, sim. A minha mãe e a minha madrinha pediram para que eu revisse várias vezes. Mesmo eu apresentando, né, a patologização da questão, eu apresentei os laudos. Os laudos psicológicos, porque você passa por um acompanhamento muito longo para poder fazer uma transição como essa, não é? São anos de terapia, eu abandonei, voltei, depois fui encaminhada para o IED, fiz o tratamento hormonal, acompanhamento com psicóloga, assistente social. Tem gente que pensa que é de uma hora para outra, não é assim não, né? Tem um tempo e é muito sério, né? Em algum momento você teve dúvida? Nunca. Quando eu olhei a Ramona, eu falei assim, eu não sei... Quando eu falei isso ontem até para uma amiga, eu falei assim, eu não sei quando, mas a única certeza que eu tenho é que eu vou entrar naquela mesa de cirurgia e que tudo vai dar certo. A gente está vendo imagens da personagem da... Quer dizer, isso já tem muito tempo, né? E de lá para cá, como a gente caminha devagar, né? O importante é, com todos esses crimes, esses números horríveis, hoje a gente está aqui debatendo e fazendo essa distinção do que é o transgênero, do que é o gay, porque havia essa confusão também, né? Da identidade de gênero com orientação sexual. Ainda há muito. E ainda há muito, com certeza. Muita ignorância. Mas não havia nem o debate. Se a gente pega há 10 anos atrás,